Então, bom dia a todas e a todos. Hoje, dia 10 de outubro, e vamos dar sequência agora para finalizar o capítulo 6, a letra E, Deus Pai em nome do Pai, e depois a gente começa o capítulo 7, que é sobre psicose, né? Então, aqui, caso vocês queiram me interromper a qualquer minuto, vocês me falam, tá? A qualquer momento. Então, para avançar nessa lógica, propõe-se agora articular esses dois problemas. Aqui temos as duas questões, né? A questão da existência de Deus, ao menos desde a tradição judaico-cristã, e a função ilusória que o pai cumpre para o neurótico. Esse capítulo aqui é muito importante para a gente entender a função paterna, nome do pai e tudo mais, que às vezes fica muito colado ao senso comum, né? Então, a função criadora provém do significante. Então, essa é a função, né, que está relacionada com a metáfora em relação à falta em ser causada pela metonímia. E ele faz uma pergunta, né, a respeito do sujeito, de onde provém o sujeito. Ele vai dizer, não do corpo, de um ser humano, não se trata disso, já que, já que um corpo não é um sujeito. Então, de novo, fazendo a distinção entre o que é, delimitando o conceito de sujeito aqui, né? Então, Lacan propõe retificar na teoria a versão neurótica que sustenta que o pai que garante a mãe e evita que ela devore a criança. Tal homem não é o pai, o nome do pai é um significante. Então, claro que no mito do neurótico, o pai seria o pai, ou seja, seria alguém, né, de carne e osso, né, um ser humano que teria essa função da lei, né, da falta, da limitação. Mas não é, no caso de Lacan, não se trata disso, né? Porque ele está colocando aqui a importância do significante. E o nome do pai é um significante. O significante por excelência, né, da criação ex nihilo. Então, cabe fazer um esclarecimento. O pai é um significante, mas sendo o significante da lei, ou seja, o significante do limite e da ordem, também funciona como o nó dos elementos estruturais, já que opera sobre a base tripartida da substituição metafórica sobre a articulação metonímica. Propõe-se que o que amarra é a ordem que indica como os elementos se relacionam entre si e como não podem fazê-lo. Tal ordem é inscrita pelo elemento nome do pai. Assim, o pai é o elemento e ordem ou nó ao mesmo tempo. Tá. Então, aqui é a função do nome do pai, né? Então, o que Lacan afirma é que aquele a quem se atribui a função outro do outro, né? P, né, subíndice P, na verdade não é o pai como significante, mas sim a pessoa de carne e osso ou algum substituto. Aí que está aquela questão da confusão entre outro e a, né? Então, a paternidade simbólica só opera via significante e a nível do significante e não requer ninguém para ser realizado. Então, isso aqui é bastante importante, né? A paternidade, então a gente precisa articular com o que vem sendo trabalhado, paternidade, nome do pai, isso que introduz a lei, a ordem, né? Ela é significante, né? E se opera via significante. Então, aqui tem uma citação do Lacan, de uma questão preliminar, página 562, versão Zahar. Não há certamente necessidade alguma de um significante para seu pai. Não mais que para estar morto. Porém, sem significante, ninguém jamais saberá nada sobre um ou sobre o outro desses estados de ser. E aqui o Alfredo vai, né, falar um pouco sobre essa citação, né? Então,
Uma dificuldade possível na leitura desse parágrafo deriva de que, em francês, ser pai se diz être père, e estar morto, être mort. Então, né, ser pai e ser morto. Né? Então, pai e morto são dois estados do être, do ser. Né? Há um salto na tradução castelhana que o tradutor não advertiu ao leitor. Aqui temos uma notinha, né? Assim como na língua castelhana, no português também se diferencia os verbos ser e estar, diferentemente do que ocorre com a língua francesa, na qual ambos os verbos são traduzidos por être. Então, na língua francesa há essa particularidade. Obviamente, quando quem estuda espanhol, quem estuda português, a gente também percebe que, apesar de ser e estar existirem esses dois verbos na língua portuguesa e na língua castelhana, a nossa utilização também é um pouco diferente. Né? Algumas coisas eles usam estar, né? E outros nós utilizamos o ser. Né? Então a gente tem essa variante aqui. Lacan está sustentando que, então, que ser pai e estar ser morto somente podem ser dados pelo significante, já que, podendo acontecer no real, sem o significante nunca ninguém saberia nada disso. E aqui ele traz a noção de Schreber, né? Então, para Schreber, dada a inoperância do significante do nome do pai, né? Ou seja, a foraclusão do nome do pai, e a consequente elisão do significante fálico, produzem-se, logicamente, os seguintes efeitos. Ele se crê morto, pela elisão do significante que inscreve a vida, o significante fálico. Devido à foraclusão do nome do pai, dificulta-se a atribuição da função criação ex nihilo, que passa a ser aquilo que se deve elaborar no seu delírio, para que se cumpra sua função de estabilização. Então, para quem nunca leu o caso de Schreber, né, ele, nas alucinações dele, ele vai se vendo morto, com o corpo se desfazendo. Né? Assim, seu delírio se encarrega fundamentalmente de articular as funções de criador, criado, a criatura, que sem o significante do nome do Pai não podem se estabelecer no âmbito simbólico, e por fora dele não conseguem existir sem sua especificidade. Né? Então, o que ele está dizendo aqui, que nesse caso, no caso de Schreber, a função criador, criado e criatura é estabelecido pelo delírio, né? Que vai estabilizar, no caso de Schreber. Né? E que no caso do nome do pai, isso seria estabelecido pelo significante. Então, o Deus que se sustenta nas funções descritas do nome do pai, o que Lacan denomina o outro da lei, se caracteriza então pelas duas seguintes propriedades aparentemente contraditórias que implicam a articulação pela via da metáfora paterna das propriedades materna e paterna. Então aqui, repare que o Alfredo está o Deus que se sustenta, né? O Deus, né? Está falando desse Deus muito específico, né? Judaico-cristão, ou seja, né? Remetido à ideia de, primeiro, né? De monoteísmo, criação ex nihilo, que está nas funções descritas do nome do Pai. Então, que denomina o outro da lei, vão ter aqui algumas características, né? Que são, que ele está dizendo, contraditórios. Né? Então, vamos lá. Imaginá-lo onipotente, né? Essa é uma função importante, né? Inicialmente, e que se dá também inicialmente sem a distinção entre outro e A, para posteriormente fazer isso, quando se opera o campo do intervalo. B. Ser por excelência não todo, na medida em que inscreve a existência e que ele mesmo é existência e a pergunta por excelência.
Então, ao mesmo tempo, imaginá-lo onipotente e, por outro lado, o não todo. Né? Isso quando opera, né, o nome do Pai. Tá. E agora a gente passa para o capítulo 7. Vocês têm alguma questão aqui, que foi a finalização dessa letra E, no capítulo 6, alguma questão? Ou não necessariamente questão, comentário, ou querem falar alguma coisa que pensaram, ou falar apenas para organizar as ideias? Não? Então tá. Então aqui a gente passa para o capítulo 7, que né, vai ser a primeira parte de psicose. Então, é da letra A até a letra E. Acho que o Alfredo trabalha a psicose e a realidade natural, entre aspas. Formalização e intuição e suas relações com o limite e o excesso. Crosscape, superfície de interseção. Plano projetivo. Fantasma, o enquadre da realidade. Então, a gente vai dar início aqui a primeiro, né, primeiro item, a letra A, a psicose e a realidade natural. Então, aqui, a distinção e articulação entre o campo do intervalo e a psicose requer a seguinte ideia. Repare que aqui ele não coloca a distinção e articulação entre o campo do intervalo e o campo da holófrase, né? Porque aqui ele vai começar a trabalhar especificamente com psicose. Tá? Então, a estrutura natural, intencionalmente entre aspas, da realidade se manifesta na psicose. Então, aqui tem o primeiro ponto dizendo que entre as distinções, na psicose há aquilo que ele está chamando de estrutura natural, entre aspas. O campo do intervalo, ou da extração do objeto A, que inclui neurose e a perversão, implica as consequências de uma manobra acrescentada em cada história a essa realidade natural. Então, repare que a palavra aqui fundamental é o que se acrescenta. Né? Se acrescenta algo na estrutura natural. Né? E o que seria? Cada história, né? A história de cada, né, de cada sujeito aqui, essa realidade natural. A metáfora paterna é essa manobra. Tá? Então, obviamente, no campo do intervalo se opera a metáfora, né? E o nome do pai está inscrito, fazendo com que P esteja em A, que transforma a realidade natural em normal. Então, agora a gente tem duas condições aqui, uma que é natural, outra normal, ou seja, de acordo com a lei e a ordem. Então, normal remetido à lei e à ordem, campo do intervalo. Então, aqui no primeiro momento a gente tem essa distinção, psicose e realidade natural, campo do intervalo, realidade normal, onde opera a lei e a ordem, porque opera a metáfora paterna. Né? Então, a partir dessa ideia, pode-se concluir que a ausência da metáfora paterna implica a permanência do natural, mas não no sentido da natureza. Tá? Porque o natural aqui se refere ao simbólico. Né? Com base nos desenvolvimentos sustentados até aqui, baseados nas noções de Freud e Lacan, pode-se afirmar que, dada a ausência da metáfora paterna, a estrutura da realidade permanece natural no sentido daquilo que é natural ao simbólico, como tal, ou seja, o que é mais oposto à natureza. Então, reparem que está sendo dito algo como, olha, não confunda, não é porque não se opera, né, a metáfora e a inscrição do nome do pai, que no campo na psicose, né, algo foge ao simbólico, né, mas diferente, né, algo está basicamente mais naturalizado ao simbólico, né, que às vezes pode parecer uma certa confusão e contradição,
para a ideia de que na neurose é o simbólico que existe, e na psicose imaginária, algumas vezes já escutei isso de alguns psicanalistas, né? Então, aqui a gente vai ver um aprofundamento teórico, e todas estão remetidas ao simbólico, né? É o simbólico que sustenta. E para isso a gente vai voltar de novo aos esquemas, né? É, no que segue, buscar-se-á demonstrar que a estrutura simbolicamente natural é a que se manifesta na psicose. Então, estrutura simbolicamente natural. Uma palavra interessante aqui, né? Então, aqui são os objetivos desse capítulo, ele já vai apresentar para a gente ter em mente para persegui-los durante a nossa leitura, ter como horizonte, enquanto questões, etc. Então, a meta desses desenvolvimentos é explicar o que, na psicanálise lacaniana, se entende por psicose e como são concebidos fenômenos como alucinações e delírios. Então, esse é o objetivo desse capítulo, né? E posteriormente também na parte 2 e tal, né? Então, vamos tentar entender, delimitar o que é psicose na teoria lacaniana e entender melhor os fenômenos de alucinação e delírio, tá? Então, para isso é necessário contar com uma teoria suficientemente elaborada que permita compreender esses fenômenos e sua articulação com os fenômenos normais. Aqui está fazendo uma oposição ao que ele está chamando de fenômenos normais, entre aspas, né? Por que entre aspas também? Porque normais não no sentido de norma, mas sim naquilo que se coloca enquanto lei e ordem, né? Como já foi mencionado, normal é utilizado no sentido de adequado à lei ou norma, né? E qual lei e qual norma, né? Seria a lei e a norma do nome do pai, né? E natural se entende como aquilo que é próprio ou específico do simbólico, além de cada caso particular. Ambos adjetivos só são aplicáveis ao sujeito humano-falante e carece de valor no estado de natureza. Então, aqui, os desenvolvimentos futuros servirão para responder às seguintes questões. Então, temos aqui a primeira questão. Se a ordem simbólica está legalizada, se pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que possui suas leis específicas, sintáticas e gramaticais ou metáfora e metonímia, conforme os casos e teoria. E, se o sujeito é efeito do significante, o que faz com que seja denominado sujeito da linguagem, porque é necessário, em cada caso, que a operação da metáfora paterna introduza a lei. Finalmente, se a ordem simbólica funciona de maneira legalizada, por que para alguns sujeitos falantes a lei opera e para outros não? E essas perguntas elas movimentam a distinção entre campo do intervalo e psicose. E aqui a gente tem a distinção entre intervalo e psicose se constitui a partir da noção de extração do objeto A, cujo funcionamento compreende duas faces. Então, aqui está delimitando que, didaticamente, porque é didático, né, separar isso em duas faces, para a gente tentar melhor entender, um relacionado ao elemento simbólico e outro ao elemento objetal. Através dessa dualidade, produz-se um efeito da índole do significante e outro da índole do objeto. Um não existe sem o outro. Tá? Então, é uma separação didática, onde se subdivide isso em aquilo que seria simbólico objetal, mas eles não se separam. Então, nos capítulos anteriores foi desenvolvido o que consiste a inscrição da falta no nível do significante, por meio do significante de uma falta no outro, que é essa de abarrado, e sua relação com o significante fálico. Agora, então, a partir da introdução da psicose,
trata-se de articulá-lo ao objeto A. Então, esse aqui é mais um objetivo, né, do que o texto está trazendo, trabalhar a noção de objeto A. Né? Para cumprir esse objetivo, é necessário, desde o início, esclarecer minimamente o que se entende por objeto nesse contexto. Então, agora, antes de falar propriamente sobre objeto pequeno a, ele vai trabalhar o conceito de objeto, tanto em Freud quanto Lacan, utilizando a chave de leitura da desambiguação. Tá? Então, para Freud, desde o início da psicanálise, o objeto se caracteriza por possuir várias modalidades. Mais fundamental é a de objeto perdido, que põe o sujeito em movimento em direção a seu reencontro impossível. Né? Então, aqui vai entrar a noção de objeto perdido, a busca pelo objeto perdido, conceitos como repetição. Tá? Então, o objeto encontra-se perdido devido às consequências da repetição. E por quê? Né? Por que, que a partir da repetição ele se coloca nessa condição de perdido? O objeto da primeira experiência de satisfação, sendo essa uma experiência de associação de traços minêmicos, então aqui é importante articular esses dois pontos, né? O objeto da primeira experiência de satisfação, vinculado a isso, a associação de traços minêmicos, né? Ou seja, a partir dessa experiência se formam, né, os primeiros traços minêmicos. O que Freud denominou vivência de satisfação é impossível de ser encontrado na segunda, ou seja, a primeira não pode ser encontrada na segunda, né, na repetição da primeira, porque na lógica das associações das representações, ou seja, nessa teoria sobre os traços minêmicos e representações, né, freudiana, a primeira inscrição não é idêntica à segunda, não pode ser. Inscrição. Né? A gente pode até estar falando de um mesmo objeto, que a partir disso vai se ter uma experiência, mas a inscrição não pode ser idêntica, não tem como ser. Então, se perde o objeto, né, de satisfação. Isso ocorre devido ao valor de inscrição, que a representação adquire na história. Impõe-se sobre a experiência e sobre o objeto o fato de que a primeira vivência de satisfação vale, no aparelho psíquico, apenas como pura inscrição. Então, a primeira nunca pode ser igual à segunda. Né? Mesmo que se tente, né, comer o mesmo doce, né, falar, é bem freudiano, né, essa ideia assim, sempre se busca, né, eu lembro que o Caligari falava isso, né, ele voltava para a Itália, ele queria comer o doce da infância dele, né, que tinha uma lembrança, e sempre quando ele ia no mesmo restaurante para comer o mesmo doce, nunca o gosto era igual. Exatamente porque no aparelho psíquico estabelecido, né, construído por Freud, é impossível que as próximas marcas minêmicas, né, essas experiências essas inscrições, elas não podem se repetir. Né? Primeiro porque a primeira é pura inscrição. Então, os traumas de nascimento, do desmame e do controle dos esfínteres, assim como o complexo de castração, marcam o objeto oral, anal, genital, e de escolha amorosa como uma presença sobre o fundo dessa ausência fundamental. Repare, então, que ele traz todo o trabalho, né, de forma bastante resumida, sobre a noção de objeto, do primeiro objeto de satisfação, enquanto objeto perdido, ou seja, enquanto ausência fundamental. Então, a relação de objeto está articulada fundamentalmente com a noção de ausência de objeto, ausência fundamental. Tá? Então, para Lacan, diferentemente de uma experiência de satisfação, né, a nível, né, do real, né, para Lacan, a linguagem impõe a linguagem, né, e é importante sublinhar a linguagem.
né? Não é pelas questões que Freud lá aponta. A linguagem impõe a morte da coisa. A composição de significantes e significados não permite ao sujeito falante o acesso direto à coisa. Então, enquanto falacer, né, sujeito falante, né, é, é impossível ter acesso direto. Né? Então, o significante remete ao significante ou ao significado. E o significado apenas remete ao significado sem que nenhum dos dois remeta à coisa em si mesmo, né? Que é a coisa em si. Né? Que é um tema também muito trabalhado dentro do campo da filosofia, né? Para pensar a respeito disso. Né? Então, a coisa desaparece na materialidade da linguagem. Olha que interessante, né? É uma coisa que supostamente supomos como material, né? Ela vai estar colocada no eixo imaginário, né? E a linguagem, né, a materialidade da linguagem no eixo simbólico, né, faz com que a coisa desapareça. Mas uma outra dimensão dela é criada, o objeto. Então, a partir dessa condição de linguagem que faz o objeto não ser acessível, se cria algo que vai ser chamado objeto. Né? Então, com base nessa morte da coisa, né, ou seja, a partir da que a linguagem impõe a morte da coisa, e na criação de objeto, então, mata-se a coisa e cria-se algo que é objeto, surgem-se no mundo do sujeito falante vários tipos de objetos que são inexistentes no mundo natural. Então, vamos lá. Então, reparem que aqui há uma distinção importante, né? Vocês percebem, né, entre Freud e Lacan. Né? A ênfase na estrutura da linguagem, né? E todos os efeitos disso. Então, o objeto é caracterizado por Lacan, por um lado, nas três manifestações subjetivas da falta. Então, reparem também aqui que o objeto, né, que é fruto, que é efeito da morte da coisa, que é efeito da imposição da morte da coisa pela linguagem, né, ela está remetida à condição de falta. Né? E aqui o Alfredo traz as três manifestações subjetivas da falta: frustração, privação e castração. E, por outro lado, tal como funciona no desejo, na pulsão, no fantasma e na dialética imaginária. E aqui ele vai falar sobre sobre essas coisas. Aqui, no desejo, será uma pura falta que causa o ato. Então é interessante perceber que ele está dizendo, olha, o desejo que tem como efeito um ato, né, é movido por uma pura falta. Na demanda e, consequentemente, na pulsão, será um objeto simbólico, ou seja, que existe apenas, mas que se associa a um objeto tridimensional que parece obstruir a falta e que se impõe seu contorno. A gente pode pensar, por exemplo, nisso, né, como o primeiro objeto de demanda, né, a mãe. Tá? No fantasma, funcionará como um véu da falta. É interessante isso, né? Então, o fantasma está nessa condição de véu, em sua condição de objeto do desejo. Assim, em todas as suas dimensões, o objeto se caracteriza por faltar, embora de diferentes formas, que evidenciam ou ocultam sua condição fundamental. Então, aqui, vamos pensar um pouco mais nisso, né? Porque é um conceito importante para a teoria lacaniana, que a partir da linguagem, né, falando do falacer, a partir da linguagem que impõe a morte da coisa, ou seja, se torna inacessível, né, mas também tem um duplo efeito, que é uma criação.
a criação de um objeto, né? E que vai estar presente de várias formas dentro da teoria, né? Só que olha que curioso, né? É a criação de um objeto que se caracteriza por faltar. É um objeto de pura falta, né? Ele não vai preencher, né, a coisa em si. Ele, na verdade, tem o efeito de movimentar, né? Ou de ser véu, ou de impulsionar a partir da falta, né, o ato, ou também de uma associação, né, que quando traz a condição, né, na relação entre demanda e pulsão, essa condição de associar a um objeto tridimensional que poderia, né, que inicialmente é fundamental e importante, que faça com que essa falta seja obstruída, né, e aí, inicialmente, um grande outro, né, alguém que encarna o grande outro, ocupa esse lugar. Então é necessário essa condição, né? Se esse objeto preenchesse, né, se esse objeto entrasse exatamente no lugar da, disso que não pode ser acessível, repare que o efeito seria não ter movimento. Né? Essa característica do objeto de ser de pura falta é fundamental, né? Porque é o que impulsiona. Então, em toda dialética com o objeto, serão os vazios, buracos ou lacunas que, por excelência, convocarão a sempre presente dupla dimensão do objeto, tanto a faltante quanto a que vem em seu lugar para obturar essa falta, ou para mantê-la sustentável. Então, o intervalo da cadeia, significante os buracos no corpo, serão os lugares especialmente aptos para alojar tais objetos e colocá-los em relação. Então é fundamental, né? Então, assim, inicialmente pode-se pensar que remete à morte da coisa, então a falta. Aí algo pode acontecer, pode acontecer como nada preenche, né, e aí vem a questão de que a gente está dizendo sobre uma modificação do desejo, né, ou aquilo que de alguma forma entra, né, em movimento a partir de ser objeto enquanto falta, né, e impulsionar. Né, porque é fundamental que, de alguma forma, a primeira coisa que o desejo nunca encontre o seu objeto. Né? O Licei, Sim, é interessante que na pulsão, Lacan não vincula a uma energia, como Freud, sim a demanda, ou seja, a linguagem. sim, exatamente. Né? A gente trabalha com Lacan com outro paradigma, né? Uhum. Tudo está partindo da linguagem, né? E o aparelho psico-freudiano, ele vai partir do corpo, ele vai partir, né, dos paradigmas da neurociência da época, né, do aparelho neuronal, né? Então, parte do corpo e da energia, né? A pulsão enquanto isso, né, que inicialmente é até colocado quase como os estímulos neuronais, né? Laura? É uma questão aqui da tradução. Sim. Ali, tal como funciona no desejo, na pulsão e no fantasma. Né? A opção pela palavra fantasma e não fantasia aqui, tu poderia me dizer alguma coisa? Então, deixa eu ver se. Só um minutinho, deixa eu olhar aqui no original, só um minutinho para. Deixa eu localizar. Cadê o texto? Tá.
Vamos localizar aqui para ver como é que tá. Deixa eu achar. Tá. Na terceira linha do início da página, Uhum. Deixa eu da voltar aqui, que eu estava página trabalhando aqui. 221. 221? Na Terceira linha. terceira linha, né? 1, 2, 3, função fantasma. Então, você está perguntando sobre a tradução ou sobre a escolha do Alfredo? É sobre a escolha do Alfredo. Ah, sim. Então, aí eu não consigo te responder, né? Porque eu já vi que ele trabalhou esse. Agora não tá, não consigo resgatar na memória, mas eu lembro que eu já o escutei falando sobre essa opção, essa escolha, né? Eu acho que o Alexandre deve ter lembrado. Fala, Alexandre. De fantasma e fantasia, Isso. é isso? Uhum. Tá no gráfico desejo, porque você vai ter um debate ali que o Alfredo passa até algumas páginas falando. Alguns lacanianos não vão achar que tem diferença entre fantasia e fantasma, né? Mas, se não me engano, o Alfredo ele separa a fantasia mais como resgate do conceito freudiano mesmo, de algo associado a uma espécie de devaneio, e o fantasma como conceito mesmo, porque no Subversão do Sujeito, o Lacan trabalha bastante essa diferença, e no Brasil e para o castelhano traduziram como a mesma coisa, por causa disso. Ah, sim. Obrigado, Alexandre. Então é isso, essa contribuição. É verdade, está no gráfico, né? Realmente ele trabalha um tanto de páginas lá sobre isso. Então, mais alguma questão? Obrigada, eu precisava dessas referências aqui. Tá, e aqui então, para a gente ir finalizando, então a partir desses desenvolvimentos não se pode sustentar uma teoria da alucinação como percepção sem objeto, dado que toda função psíquica para o sujeito falante implicará na relação do sujeito com o objeto. Então, esse é um ponto que ele está tentando sustentar, é o seguinte, a partir da teoria que ele sustenta, que é lacaniana, dizer de uma relação, uma alucinação como percepção sem objeto é inviável. Tá? Então, a dimensão da falta de objeto e sua existência simbólica, a alucinação tende mais a ser a presença mais pura do objeto, sem a dimensão da falta que ele sempre deve carregar. Assim, torna-se necessário recorrer à teoria psicanalítica da realidade, então voltar de novo a uma questão. Repare que o Alfredo, o texto principal até o momento é de uma questão preliminar, né? Para dar conta da forma normal e distorcida da realidade, a natural, no seio das relações entre o sujeito e o objeto, e o sujeito e o outro. Tá bem? Então, foi até aqui que eu pensei em falar com vocês, conversar. Então, nos próximos itens, volta novamente, a gente vai trabalhar no próximo encontro, formalização e intuição e suas relações com o limite e o excesso. O Alfredo vai trazer agora, de forma mais consistente, o esquema aí, para ser trabalhado, que é o esquema do caso Schreber. E aí, pessoal, alguma questão, alguma contribuição? Querem comentar alguma coisa? Foi tranquilo essa introdução do capítulo 7? Foi, né? Assim, é um tema que já vem sendo percorrido, né? Mas a noção de objeto, o conceito de objeto em relação, né, com a falta, esse breve resumo sobre o que seria objeto para Freud, né? Acho que só para a gente ficar um pouco mais assim avisado dessa distinção, novamente, né? Pessoal, então é isso, né? Obrigado pela participação e até semana que vem, quinta-feira, às 10 horas. Bem? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.